E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estamos na lição 8, debaixo da lei ou da graça. Antes de começar a introdução, né, de falar o tema para vocês, quero apresentar nosso amigo que está aqui pela primeira vez, nosso convidado Vitor. Seja bem-vindo. Espero que você goste da nossa companhia aqui, goste da companhia das pessoas que estão assistindo. Vamos deixar seus comentários aí com certeza depois. E mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Opa. Privilégio grande. Sempre. E a lição dessa semana é Debaixo da Lei ou da Graça. Eu vou confessar pra vocês, quando eu vi esse título, eu pensei, eu acho que eu já vi esse tema antes, né? Tipo, a gente tá estudando a lição o trimestre inteiro sobre aliança, então assim, né? A gente já falou, né, sobre esse assunto e tal, mas quando eu fui estudando mais a fundo, eu vi que não era exatamente isso. Ele pegava uma perspectiva diferente. Aliás, talvez uma perspectiva que cause muitas dúvidas em muitas pessoas. E nós vamos estar estudando o texto de Romanos 6,14, onde Paulo, escrevendo lá, inspirado por Deus, ele fala que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E aí isso pode ser, né, tipo, peraí, mas a gente falou que a nova aliança e a antiga aliança não eram diferentes, que eram o mesmo plano de Deus, o mesmo propósito, elas só aconteceram em momentos históricos diferentes, mas por que aqui Paulo fala? Vocês não estão mais debaixo da lei, da graça. Quer dizer que estava errado esse pensamento? O que está acontecendo aqui, né? E é basicamente sobre isso que a gente vai discutir. E como vocês não poderiam deixar de imaginar, a primeira pergunta vai ser, já para matar a dúvida de primeira, assim, né? O que Paulo quis dizer com isso? O que Romanos 6,14 quis dizer com não estáis mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça? Eu acho que é a questão, duas coisas juntas. A gente está falando muito sobre experiência e a história. Então, historicamente, de fato, a gente, lá na época, eles não estavam mais tendo que viver a antiga aliança, mas eles já estavam historicamente na nova aliança, né? Então, olha, é para meio que juntar as duas coisas, tipo, ó, povo, vocês não estão mais na antiga aliança, a gente está na nova, por meio da graça. Vivam, experimentem, vivam esse momento da nova vida, da libertação, né? Sim, exatamente. Isso aí que a Elisa falou. Paulo, nesse texto, ele apresenta esse contraste, né, entre as alianças em termos históricos e experienciais. E estar debaixo da graça, igual Romanos 6,14 diz, significa que a minha vida espiritual depende das minhas experiências com a nova aliança, depende da minha experiência com Cristo. Eu preciso morrer para mim, morrer para o pecado e viver para Cristo. Com certeza. Esse contexto da lei, né, que o Romanos vem apresentando, em capítulo 6, verso 14, ele se aplica ali no contexto de que os fariseus, ali as pessoas que, no caso, obedeciam à lei de Deus, eles estavam mais ligados ao legalismo do que à própria lei definitiva, né? Então, o que seria o legalismo? O legalismo seria, eles achavam que eles seriam salvos porque eles obedeciam. Então, na verdade, eles estavam seguindo a obediência de maneira errada, pelos princípios errados. Então, a partir do momento que Deus ele chega e olha, diz assim, espera aí, é por meio da graça que você é salvo, não por meio da lei. Mas aí vem a pergunta, poxa, então, se é por meio da graça, então necessariamente eu não preciso obedecer à lei. Muito pelo contrário, a lei ela é um espelho para o ser humano, né? Para a gente ser salvo, a gente precisa ser salvo de alguma coisa. Então, salvo do nosso próprio eu, dos nossos próprios pecados. Então, acredito que nesse contexto, Paulo quis dizer isso, que a gente não é, eu até anotei isso daqui, achei interessante, resumindo essa pergunta, você não obedece para ser salvo, mas você é salvo para obedecer. Exatamente, e até falando de uma forma mais geral, né, sobre o significado, está relacionado ali, como vocês falaram, com as duas alianças, porque quando a gente analisa o sentido da frase estar debaixo da lei, podemos dizer que seria a vida antes da conversão, e debaixo da graça seria a vida depois da conversão, porque a lei estaria mais relacionada ali com a vida de pecado e talvez até o legalismo, e a graça significa estar vivo para Deus, ter essa nova vida. Exatamente. Então eu já vou aproveitar esse gancho, né, que a Cat e o Victor deram. Exatamente essa pergunta, eu aposto que você também pensou isso quando você estava assistindo, se essa era uma dúvida que você tinha. Ok, agora eu entendi o que significa quando Paulo disse, né,
estamos debaixo da lei, da graça e não da lei. Mas então como que isso se relaciona com a nossa vida? Quer dizer que agora eu não preciso mais obedecer à lei? Quer dizer que como eu sou salvo pela graça, não, enfim. O Vitor até deu um spoilerzinho ali, então se você estiver curioso, se você prestar atenção, comente aí. E é exatamente isso. Eu quero que vocês falem pro pessoal que está assistindo de uma maneira mais prática. Como que isso afeta a nossa vida? Tanto na salvação, que aí vocês também já deram os comentários sobre isso, na questão de, tipo, como você se relaciona com a salvação, como nós, né, seres humanos, devemos nos relacionar com a salvação, quanto com com as nossas atitudes, como nós vivemos a nossa vida, né? Como que esse viver debaixo da graça afeta a nossa vida, influencia a nossa vida. Eu acho que é bem essa questão que você mesmo já falou, o Vitor já deu uma baita resposta, e eu acho que a gente pode pegar essa parte que ele falou, que eu achei maravilhosa. Então, realmente, a lei, ela mostra pra gente, o papel da lei é mostrar pra gente qual que é o padrão celestial. Esse é para isso, porque senão, é exatamente como ele falou, tipo, tá, mas do que eu vou ser salvo? Então, a gente encontra na lei o que a gente deveria fazer. E, né, o mal usa, tipo, você não vai conseguir chegar nisso, pela nossa natureza humana, isso não é a gente não é capaz de conseguir isso sozinho. Se a gente fizer, vai ser com as intenções erradas. E, cara, a intenção é errada e não fazer dá na mesma, né, nesse caso. Então, e nunca vai ser 100% que você vai conseguir fazer, né, porque também só para ser perfeito, só por meio de Cristo. Mas, então, quando a gente vê isso, como a gente até falou no trimestre passado, a lei e a graça não anulam uma a outra, mas elas se complementam, porque por meio da lei eu sei onde eu estou falhando e por meio da graça eu consigo chegar ao propósito final. E lembrando, a lei, ela não é um fim em si mesmo, ela é uma forma de eu me chegar a Cristo, mas também com Cristo, né? Então, eu acho que quando a gente consegue ver isso e não também vai para o legalismo, como o Vitor falou, eu acho que a gente vive uma vida mais leve e lembra que o fardo de Deus ele não é pesado, e sim ele é leve, né? E tudo que se a gente faz dessa forma, nada tem sentido quando a gente vê que Deus ele ajudava os oprimidos, também dava paz e tudo mais. E eu acho que é isso, eu acho que elas se complementam e quando a gente vive uma vida debaixo da graça, a gente mostra para as pessoas um Deus leve que, infelizmente, no nosso mundo atualmente, a gente não vê falando sobre esse Deus. A gente consegue ser uma luz e realmente falar, nossa, essa pessoa traz uma leveza que eu nunca vi, sabe? Acho que é isso. Sim, exatamente. Como diz lá em Efésios 2:8, que pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem da gente, é dom de Deus. Então, quando a gente aceita essa graça que a Elisa estava falando agora e que o pessoal respondeu na outra pergunta, a gente aceita também a vida eterna com Cristo. E assim a gente se torna morto para o pecado e vivo para Cristo. E isso faz com que a gente reflita mesmo o caráter de Deus, como a Elisa falou, se torna algo natural e as pessoas podem enxergar, mesmo nesse contexto difícil que a gente tem vivido. Uhum. O impacto que a graça ela tem nas nossas vidas, né, e não além, acima da graça, né, é a gente saber que, independente dos nossos pecados, a gente tem um libertador na nossa vida, que é Jesus. Então, a graça, se você é agraciado por Deus, por meio da graça dele, mas você também não obedece, você não entendeu o real motivo da graça de Jesus na sua vida. Porque a partir do ponto que você entende a graça, é um prazer você obedecer, entende? Então, aquele ponto, aquela graça barata. Não é porque Jesus te concedeu a graça que agora você é livre para fazer o que você quiser e tudo aquilo que Deus pedir para você, você não vai fazer. Muito pelo contrário. A partir do momento que você entende a graça de Jesus, você entende que a lei dele não são apenas alguns não que ele diz, mas são sim disfarçados. E por meio dessa forma você entende que tudo aquilo que Deus pede para você vai ser para o seu próprio bem, para você mesmo ser impactado de uma maneira maravilhosa. E isso vai refletir nas suas ações com as outras pessoas, na forma como você vai espalhar o evangelho. Dessa forma o cristianismo fica muito mais prazeroso de se viver. Com certeza, porque viver debaixo da graça é basicamente deixar que você seja guiado por Jesus, é poder experimentar o que ele tem a oferecer todos os dias.
e isso impacta a sua cosmovisão, a forma de lidar com as pessoas ao seu redor e a forma de lidar com você mesmo. Porque você ganha uma nova perspectiva para o futuro, que seria o contexto da salvação, ali, falando da pergunta do Mateus, e uma missão como exemplo de quem conheceu aquele que por amor habitou entre nós. E aí seria relacionado com as atitudes no momento presente. Então é isso. Essa foi a nossa discussão. E agora é a Vitória. Seu momento. Bom, agora é o momento do Fala Aí, pra gente resumir a lição dessa semana em uma palavra, né? Então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, então você aí que está assistindo com a gente, já deixa a sua palavra aqui embaixo também, que define a lição dessa semana. Aproveita para dar uma lidinha lá na lição, assistir o nosso vídeo aqui inteiro e deixar aí nos comentários. Então, a minha palavra dessa semana é graça. A minha plenitude. A minha amor. A minha libertação. A minha palavra é transformação. E é isso, gente. Eu vou compartilhar com vocês um texto que eu achei maravilhoso. Está aqui no final da lição, no final de sexta-feira, para ser mais específico, para você poder encontrar aí na sua lição e poder ler também, que diz assim: o Espírito Santo será dado àqueles que buscarem seu poder de graça e ajudará nossas fraquezas quando queremos ter uma audiência com Deus. O céu está aberto às nossas petições e somos convidados a nos aproximarmos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E assim, esse é um texto de Hebreus, é um texto também que é citado num livro muito bom que é Maravilhosa Graça, de uma escritora conhecida da gente, chamada Ellen White. E eu queria agradecer, porque agora nós chegamos finalmente ao fim da nossa lição, o nosso roda de conversa. Essa foi a lição 8, nós falamos sobre debaixo da lei ou da graça, né? Que é um assunto meio, assim, gera dúvidas, pode ser um pouco difícil de entender, espero que tenha tirado algumas dúvidas suas. Se não tirou também, mande as suas dúvidas aí, converse com a gente, sinta-se à vontade, porque estamos todos aqui para crescermos e nos aproximarmos de Cristo. Mais uma vez, obrigado, Vitor, pela sua presença aqui conosco. E, gente, até a próxima. É isso. Ai, gente, eu tenho muita vergonha toda vez essa hora, né? Ai, tá, enfim, eu tenho minha palavra. Deixa eu ver minha palavra aqui, calma aí. Então, gente, essa foi a lição 8. Muito obrigado por você estar aqui, nos assistindo, estar aqui conosco. Nós falamos um pouco dessa questão que às vezes é tão polêmica. Ah, agora tinha um texto da Ellen White. Ou vocês. E eu acho que eu te mandei mensagem no Zap. Nossa, meu, ó, isso aqui vai virar erro na gravação. Vai virar backstage. Vai Agora vai ter o finalzinho.